Fala galera, eu sou o Julinho Casares, apresentador e especialista em pets, e hoje no podcast Quatro Patas nós vamos falar de um assunto que é meu primeiro pet. Se você nunca teve cachorro nem gato, é mãe ou pai de primeira viagem, você tem que ficar ligado. Ou você que até tem um cachorro ou um pet em casa, mas tem várias dúvidas, fica ligado que hoje nós vamos falar com o Dr. Rafael Monteiro, que é médico veterinário, para tirar essas dúvidas e ele vai dar várias dicas legais. Então, Dr. Rafael Monteiro, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Quase derrubou aí o quadro, hein? Assim que é bom. Já tá fazendo presepada aqui o gato. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos lá falar e tirar todas as dúvidas aí que vocês tiverem aí a respeito dos seus animaizinhos. Perfeito, já que ele começou aí como protagonista, já apresenta o gatinho aí que quis aparecer. Agora já saiu correndo lá. Esse é o Sete, foi um gato resgatado, né? Então, quando a gente fala de primeiro pet, a gente tem que ver muito isso, né? A questão da procedência, né? Se você compra ou se você resgata o animal, cada um tem as suas particularidades e os cuidados que tem que ser tomados. Legal, e o Rafa eu conheço há bastante tempo também, acompanho o trabalho que ele faz também na causa animal, né? Um trabalho social muito legal também, que a gente vai falar disso. Mas, Rafa, para quem tem essa dúvida, né? Quer um cachorro, quer um gato, o que a pessoa precisa, né, saber e ter em casa, toda a estrutura para ter um bichinho? Além de você ter o amor pelo animal, né? Você gostar do animal, você tem que ter as condições para dar o mínimo necessário que ele precisa. Então, como a gente havia dito, tudo depende da procedência dele. Se ele veio de um canil já vacinado, já vermifugado, já com todos os cuidados veterinários feitos, é muito mais tranquilo. Agora, um animal resgatado, a primeira coisa que você tem que fazer é levar no veterinário, para ver se precisa fazer alguns exames, ver se precisa tomar mais alguns cuidados, né? Então, o primeiro fator aí que você deve levar em consideração é se você tem condições financeiras e psicológicas de ter um animalzinho. Exato, você falou aí das condições financeiras, né? É algo que pega muito porque tem realmente um custo mensal de ter um pet em casa. Tem aí a questão de médico veterinário, caminha, brinquedo, alimentação. Eu queria que você me falasse um pouquinho disso. Tem um custo aí, tem uma média de valor que a gente pode passar para o pessoal? Tem sim. É assim, vamos começar a pensar em relação a vermífugo, né? O remedinho de verme. É a primeira coisa que se faz quando pega um animalzinho, vamos pensar que fosse da rua. Um vermífugo tem um custo médio aí de uns 15 a 30 reais, tem que ser feito 2 doses, com intervalos de 15 dias entre elas. A vacinação é em média de 70 a 100 reais a dose da vacina, tem que ser feita de 3 a 4 doses, dependendo do animal. Fora isso, é gasto com brinquedo, arranhador, se for gato, bolinha, ossinho e alimentação. A gente sabe, o nosso pet, que como a gente é o que a gente come, né? Então, uma alimentação de qualidade é o que vai trazer uma vida saudável para o seu animalzinho a longo prazo. Então, você tem que pensar no valor agregado a isso, né? O valor financeiro de uma ração de qualidade. E falando um pouquinho de alimentação, que também é um fator muito importante, né? Tanto para cachorro quanto para gato. Qual que é a melhor alimentação para o pet? Quantas vezes você indicaria essa alimentação no dia? E os cuidados com esse fator importante aí para eles? A gente tem que pensar que isso tem que ser avaliado individualmente, né? De acordo com a raça, o porte do animal, se é cão ou se é gato. A gente tem que pensar que gato é um animal estritamente carnívoro, né? Então, tem uma moda dos veganos hoje em dia querendo trazer alimentação sem proteína animal para os gatos. Isso daí é incompatível, né? No caso, porque eles são estritamente carnívoros, eles vivem à base de proteína animal. Agora, a quantidade, a gente tem que avaliar como é a sua rotina também, né? Você sai para trabalhar bem de manhã e volta só muito à tarde da noite, então, às vezes, só dá para dar alimentação 2 vezes no dia, 1 vez ao dia, né? Então, isso daí também tem que ser avaliado com um profissional, no caso veterinário, ou até um nutrólogo, né, veterinário, para poder estipular qual é a melhor forma para você e para o seu animalzinho, para não ter deficiências nutricionais.
E falando sobre esses cuidados de alimentação, de banho, os cuidados com o médico veterinário, tem uma dúvida que é muito comum, que é as pessoas quando trazem um pet para casa, quando que elas podem dar o primeiro banho em casa, né? Às vezes eles se sujam ali, até com as necessidades, porque são ainda muito filhotes. A pessoa pode dar um primeiro banho em casa? O primeiro banho, ele tem que ter os mesmos cuidados como se fosse de uma criança humana, né? Então, lógico, um banho com água morna, né? Tem que experimentar essa água antes para ver se não está muito quente ou se não está muito fria. Tomar cuidado com o vento, tomar cuidado com, principalmente, secar o animal, porque ele tem pelos e ele não pode ficar úmido. E se isso gerar essa umidade, pode gerar problemas de pele. Então, é assim, a idade mínima seria a partir da última dose da vacina. Isso é o recomendado. Antes disso, a partir dos 30, 45 dias, dá para utilizar aqueles banhos a seco, que são lencinhos que você passa no animal para tirar um pouco o odor, um pouco da sujeira, porque eles muito pequenininhos ainda não estão com o sistema de defesa do organismo totalmente desenvolvido. Então, isso aumenta a predisposição a ele terem uma doença respiratória, por exemplo, no caso. Então, o recomendado é após a última dose da vacina. Legal, muito importante ficar para as pessoas em casa saberem, né? Porque muita gente quer dar o banho, quer que os filhos aprendam a dar banho no pet, mas tem esses cuidados, senão pode desenvolver outros problemas. E Rafa, quando a gente estava falando de alimentação, tem uma outra coisa que veio na cabeça, porque tem muita gente que dá às vezes um pouco de comida humana ali, resto de comida, e isso pode ser bem prejudicial para o pet, né? Pode. Resto de comida, a gente tem um problema sério, que são os temperos. Existem alguns temperos aí que o animal ele não pode ingerir, que pode ser tóxico para ele. Ou então a comida pode acabar ficando meio azeda, pode juntar um pouco de formiga. Então é assim, gente, comida natural, que a gente chama alimentação natural, ela tem que ser bem estipulada, tem que ser bem formulada para o seu animal. Então, a gente recomenda uma pessoa que quer fazer a transição da alimentação de ração para a alimentação natural, passar com um nutricionista mesmo, para ele poder fazer o balanceamento de carboidrato, proteínas, vitaminas, sais minerais, né? Porque a ração em si, ela é um ótimo alimento, é um alimento completo e ele traz uma certa praticidade para o nosso dia a dia. Porque se você for pensar, às vezes a gente não tem tempo nem de fazer comida para nós mesmos, né? Imagina alimentar o animal 3 vezes ao dia, numa dieta bem estipulada. Você tem canil com mais de 40 animais, você sabe bem o que é isso, né? Em questão da praticidade. Não, exatamente. Eu não teria nem como ter uma cozinha ali para fazer todo esse alimento para os animais. Mas a ração, como você falou, é muito mais prática, né? Já está balanceado conforme o peso, o tamanho do animal. E as pessoas que querem fazer o alimento natural, elas precisam passar com um médico veterinário, nutricionista, para balancear, igual você falou mesmo, para não faltar nenhum nutriente e o cachorro não passar mal, não ter outros problemas de saúde, né? Muitos problemas metabólicos, né, gera no animal numa dieta natural não balanceada, porque o pessoal normalmente faz o quê? Arroz com carne moída, né, por exemplo, ou arroz e frango. Então, cadê as vitaminas? Cadê os sais minerais? Né? Cadê o resto da nutrição do animal? Então, quando você for fazer isso, tem que fazer de uma forma correta. Exatamente. E Rafa, falando de alimento ainda, tem muitos alimentos que os pets não podem comer de jeito nenhum, senão eles passam mal mesmo, né? A gente pode fazer uma lista aí de 3 alimentos, do terceiro pro primeiro aí, só pra galera ficar alerta e não deixar de jeito nenhum o cachorro comer isso ou o gato. Assim, não existe o top, o pior dos alimentos, né? Eu acho que o pior alimento seria uma intoxicação por veneno, né? Vamos dizer assim. Um chumbinho que o povo joga na rua, aí no caso. Mas em relação a produtos alimentares que vão causar mal ao animal, um deles, assim, que é o mais comum, é chocolate. Né? O chocolate, ele está no top 1, assim, das causas de problemas gástricos, problemas intestinais dos animais, dá uma reação muito feia. Às vezes o animal pode vir até a óbito.
E como a gente estava falando da alimentação natural também, outro problema é justamente o tempero, a cebola. Cebola também é tóxico para o animal. E outra coisa que às vezes a gente nem pensa é a uva. A uva ela tem uma proteína na casca dela, um aminoácido ali que também é tóxico para o animal. Então, o chocolate, a cebola e a uva, no caso aí, seriam os mais comuns na rotina nossa. Legal, fica o alerta aí, galera, em casa, presta atenção nesses alimentos, não deixa perto dos pets, porque pode realmente dar algum problema muito sério. E quando a gente fala também de comportamento dos pets, a gente sempre envolve atividade física, né? E a gente precisa passear com os pets. Esse é um assunto muito importante também, que as pessoas têm dúvida. Ah, meu cachorro é muito pequenininho, só ficar dentro de casa ou do apartamento já vale. Ou meu cachorro é muito grande, eu passei uma vez porque eu tenho tempo. O passeio é muito importante também, né, Rafa? Para a saúde do pet. Para a saúde mental, além da saúde física também, né? Porque no passeio que o animal ele desestressa, ele queima a ansiedade dele, ele queima o estresse de casa, né? Então, todo animal ele deve passear, ele deve praticar exercícios físicos. Lógico, tudo depende de como é a sua rotina. Passeio uma vez por dia é melhor do que nenhuma, né? Então, se você só pode passear uma vez ao dia, vá, independente, mas não deixe de passear com o seu animal, porque ele precisa dessa válvula de escape, né, por assim dizer. Então, o animal, o ideal seria ele passear 2 a 3 vezes ao dia para fazer as necessidades, sendo que uma desses passeios seria específico para exercício, né, no caso. Então, não é aquele para andar, cheira um pouquinho. Então, o exercício é muito importante. E ele tem que ser também pensado de acordo com a raça, de acordo com o tipo do seu animal, a demanda de gasta energética que ele precisa. É isso aí, isso é super importante. E, Rafa, também a gente fala, junto com o passeio, precisa o tutor ali na rua ter algumas responsabilidades, né? Então, existe alguma, entre aspas, etiqueta para a pessoa ali cuidar no passeio da melhor forma? Às vezes ele não ir para cima de outro cachorro ou pular em alguém que não está acostumado, que não goste mesmo? É a famosa política da boa vizinhança, né? Vamos pensar dessa forma. Então, animais de porte grande, eles são obrigatórios por lei o uso da focinheira em meios públicos, em vias públicas, principalmente animais da raça Pitbull, Rottweiler, que são esses animais de grande porte, né, que eles podem vir a assustar as pessoas. Não necessariamente que o animal ele vá avançar, não necessariamente que o animal ele seja agressivo, mas é importante utilizar isso para não reprimir as pessoas na rua, né? Além disso, é tomar cuidado com o portão dos vizinhos, nunca passar muito próximo de um portão de uma casa que tenha um cachorrinho, porque senão pode pegar de dentro para fora ou de fora para dentro, pela grade, eles podem acabar se pegando, né? Tomar cuidado com a proteção de ectoparasitas também, pulga e carrapato, quando você for passear, né? Tomar cuidado nos lugares que você vai, né? Pracinhas, praias, calçadão, né? Eu sou aqui da praia, então eu falo isso porque tem muito animal no calçadão. E tomar cuidado também com os pezinhos dele, né? Com o sol. Então, você tem que colocar antes o seu pé no chão e ver se está numa temperatura adequada também para o seu pet, porque eles não usam sapato, né? Então, isso pode acabar queimando os pezinhos dele também. E tem outro tema também que as fêmeas, quando elas não são castradas, entram no cio, né? De 6 em 6 meses ou de 8 em 8, né? Dependendo da cadela. Quando a cachorra tá no cio, a fêmea, ela pode ir para parque, para praça, passear, porque isso vai despertar ali um problema comportamental nos outros, né? Gente, quando a cadela está no cio, muitas coisas alteram, tanto no organismo dela quanto nos outros animais que sentem esse cheiro do feromônio. Então, isso pode alterar o comportamento dos outros animais, tanto macho quanto fêmea. Animais dóceis, eles podem acabar ficando bravios ou atacar uns aos outros devido a esse cheiro do cio, o cheiro do feromônio. Então, o recomendado é que as cadelas no cio, elas só deem passeios curtos em volta de casa,
tomando cuidado com cachorros errantes na rua, porque eles podem acabar vindo para cima, né? Então, é melhor você dar uma retraída nos passeios durante esse período, né? Inclusive, o fator do rastro que ele deixa, né? Então, às vezes você vai num lugar público, a cadela pode estar sangrando, pode sujar o ambiente, e esse ambiente deixa o cheiro e atrai os cachorros, que daí eles vêm atrás de você, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo nesse período. É isso aí, gente. Então a gente deu algumas dicas aí de passeio, que é muito importante, da fêmea no cio, e também ficar claro que tem que levar o saquinho ali para recolher, né, as necessidades, porque tem muita gente que às vezes acaba esquecendo ali no caminho e realmente é um problemão, né? E Rafa, tem um vídeo agora de um ator chamado Rony Krivat, que faz o personagem Abi na novela Reis, e ele tá com o primeiro pet e tá com uma dúvida aí. Vamos ouvir ele agora. Oi, Julinho, tudo bem? Pessoal que está acompanhando o Quatro Patas. Bom, agora eu sou pai de pet, sou pai do Dom, um Border Collie de 7 meses de idade. Tá sendo uma experiência maravilhosa, é um cachorro com muita energia, mas é um cachorro muito carinhoso e eu gosto muito disso. E eu tenho 2 dúvidas para tirar com você em relação ao passeio. A primeira, por ser um cachorro com muita energia, quantas vezes é legal sair com ele durante o dia para ele não ficar entediado? E a segunda pergunta é um cachorro que puxa muito. Ele escuta um barulho, ele olha, ele vê um cachorro, ele puxa, querendo brincar, porque é muito sociável. Ele vê alguém correndo, ele quer correr atrás. É normal para um cachorro de 7 meses de idade? Ou tem algo a se fazer para o passeio se tornar mais agradável do que já é? E aí, Rafa, o que você sugere aí pro Rony para ajudar ele nessa empreitada aí com o novo cachorro? Eu sei que um Border Collie é bem agitado, né? Ele acabou pegando uma das raças mais inteligentes, né, que existe no mundo animal, aí, por assim dizer, né? Eles são bem famosos pela sua capacidade de adestramento, né, pela quantidade de comandos assimilados, né, que ele tem. Então, é um animal que tem uma demanda energética muito alta, né? É um animal que, além dos passeios, ele também tem que ter uma fonte de escape energético. Ou seja, seria um animal ótimo para participar de atividades físicas, como agility, por exemplo, né, que é um lugar que ele vai queimar muito. Então, que nem a gente vai para a academia todo dia, o cachorrinho ele também deveria ter essa rotina de exercícios, não só o passeio. Porque, às vezes, o passeio ele não tem a queima energética necessária para aquela raça. No caso, um Border Collie, ele precisa queimar essa energia, né? Então, só os passeios para ele é pouco. Então, além dos passeios, que deveriam ser de 2 a 3 vezes ao dia, ele também deveria participar de atividades físicas, que nem um agility, ou então corridas mesmo, pelo menos umas 2 vezes na semana, né? E outra coisa que ele perguntou também foi a questão do puxar, né? Do ser muito expansivo. Então, o Julinho, eu acho que nessa parte comportamental, ele consegue até falar melhor do que eu, das formas de adestramento, né? Então, você tem várias maneiras de você reprimir comportamentos erráticos e várias formas de você reforçar o comportamento adequado, né? Então, um animal que puxa muito, ele tem que passar por um acompanhamento, tem que passar com um adestrador, né, para ele poder ter o comportamento adequado na rua durante os passeios. É isso aí, Rafa. E também tem a questão da coleira, né? Às vezes ele tá ali com o peitoral, que é muito comum a gente ver, e pro pet é muito confortável puxar com o peitoral. Eu tenho os malamutes, né, que adoram puxar com o peitoral, como se fosse o husky também, mas é importante prestar atenção da guia. Às vezes trocar a guia pode ser também um fator aí, como o Rafa falou, recompensar algumas atitudes positivas que ele fizer, né? A gente só vê as coisas erradas, mas as boas a gente precisa recompensar. Mas, Rony, presta atenção nessas dicas aí, põe em execução, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aí. E parabéns aí pelo Border Collie. Ótima opção, mas tem que ensinar porque realmente tem muita energia, né? Ô, Rafa, tem algumas perguntas de alguns internautas que mandaram pra gente. Eu vou ler aqui, você consegue nos ajudar também? Bora lá. Bora, então vamos lá. A primeira pergunta é do Fernando Soares, ele pergunta: posso dar banho no meu cachorro em casa e quais os cuidados que eu devo ter?
Banho em casa você pode dar, desde que você tenha cuidado com os produtos que você utiliza, né? Então a gente tem que pensar que às vezes o pessoal fala produtos de bebê, né? Aqueles shampoozinhos de criança, né? Que eles são hipoalergênicos ou então eles são neutros, mas eles não têm o pH adequado para a pele do animal. Então a intenção é sempre utilizar produtos específicos, desenvolvidos para animais. Ele tem o pH e ele causa menos agressões. Lógico, tomar cuidado com os ouvidinhos, tomar cuidado com o olho e, como eu falei anteriormente, sempre secar com secador. Cachorro não é roupa para secar ao sol, né? Não é para estender ele no varal e deixar lá. Então, ele fica úmido, ele tem várias camadas de pelo. Então, escovar é muito importante também durante o banho e secar com o secador. É isso aí. Agora a gente tem uma outra pergunta aqui da Juliana Angélica. Ela pergunta assim: posso dar leite para o meu cachorro até quando? Que tipo de leite? É só o ser humano que toma leite de outra raça, né? Os animais, eles têm essa demanda nutricional só até o período que a mãe deixa eles tomarem. Após esse período, ele tem outras necessidades, né? Necessidades de proteínas, carboidratos, sais minerais. E o leite também tem, mas a demanda é diferente, os valores são diferentes. Então a gente tem que pensar assim, o animal ele não precisa do leite. O ideal é ele comer a ração, comer uma dieta balanceada. O leite seria um agrado e nunca leite de vaca que a gente deve dar. Tem que ser aquele pet milk que vocês compram no pet shop, que são leite específico para cães e gatos, né, que já tem os valores nutricionais e é adequado para essas raças. Então é assim, você quer dar como um agradinho? Pode dar pouco, né? E sendo o leite adequado. É isso aí, Rafa. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Foi um prazer aí, esclareceu várias coisas legais, várias dicas, informações, né, que as pessoas precisam se conscientizar mais para dar mais qualidade de vida para o pet, ele viver bem ao nosso lado, né? Porque essas coisas são muito importantes a gente prestar atenção mesmo. Então, queria te agradecer por ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer poder dar essa informação para o pessoal, porque é muito importante, né? O pessoal cada dia, ainda mais nessa época da pandemia, acabou se apegando mais aos animaizinhos, né? Por não estar podendo ver aí as pessoas. Então a parte de adoção cresceu muito também, de animaizinhos resgatados. Então sempre vale a pena esse tipo de conversa para você saber o que fazer na hora de você ter o seu animalzinho. Perfeito, Rafa, brigadão mesmo, e é um prazer, em breve estamos de volta aí com você aqui. E você gostou das dicas? Então compartilhe com seus familiares, com amigos, ajudem eles aí a melhorar o comportamento e qualidade de vida do melhor amigo. E também você pode acompanhar no R7 Play Plus e outras plataformas digitais, porque semana que vem no podcast Quatro Patas nós teremos várias informações, dicas e assuntos muito legais para você que eu tenho certeza que você vai curtir. Então fica ligado e até mais. Valeu!